Apresentado originalmente esse programa sempre pelo Dr. Álvaro Barbosa, que milita na área do direito. E por conta de uma agenda importante em Brasília, hoje excepcionalmente não apresentará o programa. Então estamos aqui hoje fazendo as vezes do Dr. Álvaro Barbosa, que estará de volta na próxima semana. E eu sou o Portuga Júnior e vamos juntos até às 21 horas, ao vivo. Participe, envie suas perguntas. O nosso convidado de hoje é advogado, graduado pela Universidade ABC, UniABC, em São Caetano do Sul, no ano de 1999. Ele também é pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Ele milita em São Caetano, mais precisamente no bairro Nova Gerte, há 19 anos. Ele é do ramo de Direito da Família, do Consumidor, Trabalhista e Criminal. Atualmente ele é coordenador geral assistente da Comissão de Assistência Judiciária e presidente da Comissão de Informática da OAB em São Caetano do Sul, na 40ª subseção. Boa noite, doutor Antônio Marcos de Jesus Darcy. Boa noite, Portuga. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ter sido convidado pelo Dr. Álvaro, um amigo de longa data. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho da nossa assistência judiciária gratuita aqui na cidade de São Caetano do Sul. Ótimo, doutor. Gostaria de dar boa noite. Queria dizer aos nossos assistentes, as pessoas que estão aí na sua casa nos assistindo pelo Facebook, pela internet, pela página da Vox TV, que você pode encaminhar perguntas para o Dr. Antônio Marcos de Jesus Darcy. Hoje o tema principal nós vamos falar de assistência judiciária gratuita, que a OAB em São Caetano do Sul presta aos seus munícipes. Geralmente, uma pessoa que precisa de assistência gratuita, ele vai procurar a Defensoria Pública do Estado. Esse é normalmente o processo. Em São Caetano do Sul, nós não temos a Defensoria Pública do Estado. E aí, então, o doutor Antônio Marcos vai explicar qual é a função que a OAB exerce em São Caetano do Sul. Por favor, doutor Marcos. Ok. Então, como você disse, Portuga, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ela ainda não tem a sua ramificação aqui em São Caetano. Estabelecido ainda, né? Com isso, nós criamos, então, um convênio com eles. Convênio esse que inicialmente foi feito pela Procuradoria-Geral do Estado também, e que prestamos então atendimento às pessoas, aos munícipes de baixa renda, que não têm a condição de ir buscar um advogado particular. Por conta própria. Para isso, existem alguns requisitos que a gente vai falar aqui ao longo do programa. Sim. E para começar, eu agradeço também, mando um abraço do nosso presidente da OAB, o doutor João Paulo Borges. Sim. Eu tenho o prazer de tenho muita estima aí por vocês, principalmente o doutor Álvaro Barbosa, que é o titular do programa, e mando um abraço para vocês. Nós estamos instalados na Estrada das Lágrimas, número 361. Então, o que acontece? O nosso atendimento é de segunda a quinta-feira. O nosso horário é das 9 horas da manhã até às 18 horas. Nesse horário, vocês podem procurar lá o nosso pessoal e sempre terá lá a Priscila e a Cristina, que são as nossas atendentes. Possivelmente, elas vão pedir alguns documentos que é exigência de praxe, e com isso vai ser marcado um dia e um horário. Para uma entrevista. Para uma entrevista. Uhum. Então a pessoa assistida vai chegar lá, vai contar o seu problema, vai passar inicialmente com um advogado. Esse advogado vai então procurar saber se efetivamente tem condição de movimentar qualquer ação diante do pedido da pessoa. Feito isso, aí ele passa pela coordenadoria, inclusive eu estou lá a cada 15 dias, e aí a gente vai procurar saber a condição financeira dessa pessoa. Certo. Então ele vai lá colocar para nós onde trabalha, o quanto ganha, as despesas pessoais dele, inclusive com aluguéis e tudo mais. Certo. Isso porque
a gente estipula entre 3 e 4 salários mínimos. Sim, existe um padrão. Existe um padrão. Mas acontece que muitas vezes a pessoa tem gastos, né? Ou mora de aluguel, tem... São despesas inerentes ao ato de viver, exatamente. Né? Essa não tem como fugir. Jeito, né? Então a gente procura também entender essa questão. Certo. Só apresentando também a nossa Comissão de Assistência Judiciária, ela é presidida pela doutora Fernanda Bragoni, certo, que é a nossa presidente, né? E daí vem ramificando coordenadores e também... Isso tudo aqui em São Caetano do Sul? Tudo em São Caetano do Sul. Então, aquele que precisar, nós temos um corpo de advogados que atendem também, porque não são todos advogados, o advogado propriamente dito tem que estar conveniado também a esse processo. Sim, sim. Então, geralmente o advogado, ou até principiante quando entra, né, é uma boa forma dele já de se integrar, né? De se integrar e levar. Né? Temos o nosso doutor Caio, que é o nosso presidente da seccional, que ele fica meio bravo. Assistência judiciária, o advogado tem que ser de renome. Não, acho que todos nós lá, o nosso intuito é servir. Isso. Eu acho que primeiro... Você abre espaço para novos profissionais, né? Com certeza. O que mais me faz levar a esse trabalho é exatamente esse contato com o público. Com a população. Com a população, de entender que efetivamente ela está com problema e ela não pode de forma nenhuma falar, a justiça fechou as portas para nós. De forma nenhuma. Perfeito. E nós somos a porta de entrada disso aí, dessa condição. E a pessoa tem que entrar dentro dos requisitos, como eu havia te falado, e daí para frente vai ser nomeado um advogado. Esse sorteio é feito por um sistema próprio da defensoria, e aí o advogado recebe o assistido lá dizendo, olha, eu fui na OAB, passei pela triagem, agora eu preciso que o doutor dê andamento no meu processo. E daí para frente aí fica com o advogado. Tá, eu só vou pedir uma pausa para o senhor, para o doutor, para a gente registrar aqui a nossa audiência. Eu vou mandar um abraço para o Sandro Delgado, para Ivone Braga, para o Sidney Drislionoskis, nome difícil de falar, hein, Sidney? Alexandra, um abraço. Tânia Limari, Márcio Bueno e Edson Batista. Lembrando a vocês que o programa está aberto a perguntas. Se você tem alguma dúvida na área jurídica, assistencial gratuita, a gente está aqui para fazer a pergunta. Mandar um abraço também para o Julinho Coelho, para a Celice Mionato, Marcos Pérez, Milton Martins, Álvaro Barbosa e Everaldo Inocêncio. A todos vocês, Alexandra Valeriano também. A todos vocês um grande abraço, sejam bem-vindos na live. Hoje com a presença do Dr. Antônio Marcos de Jesus Darcier. É Darcier ou Darcy? Darcier. Darcier, imaginei. E que é especialista no ramo da família, consumidor, trabalhista e criminal. Mas hoje ele está aqui no programa, no programa especialmente no Vox Cidade, especialmente para falar de assistência jurídica gratuita. Então você que tem um problema na área judiciária, não tem o seu advogado, normalmente você precisa procurar a Defensoria Pública. Em São Caetano, a Defensoria Pública é representada pela seção da OAB, que é o que está nos dizendo aqui o doutor Darcy. Ele nos falava sobre como é que é a metodologia ou a dinâmica que você tem que fazer. Primeiramente, você tem que procurar a OAB, você vai passar por uma entrevista, onde vai ser aquiloado o seu grau social, né, o seu quadro social, para ver se você se enquadra dentro do padrão de atendimento da OAB. Estando apto a ser atendido pela OAB, você vai passar por um processo de triagem e no final você vai acabar encontrando o Dr. Darcy, que vai encaminhá-lo a um profissional, não é isso, doutor Darcy? Isso, é feito um sorteio. Isso, tem um sistema de sorteio. Tem um sistema de sorteio para, geralmente por ordem alfabética, em que os advogados que estão dentro desse convênio possam atender essas pessoas. Essa população carente de assistência jurídica judiciária. Correto. Então, para você que tem alguma dúvida, doutor Darcy, onde ele vai procurar? Me dá o endereço, nos dê o endereço direitinho onde ele tem que procurar. Olha, o que ele precisa levar, se ele precisa ir acompanhado de alguém,
Se ele for menores também são atendidos nesse tipo de caso? Sim, geralmente são representados pelas mães, pelas genitoras. Então nos conte isso. Nós estamos na Estrada das Lágrimas 361. Certo. O primeiro contato é exatamente isso, ou seja, para que a pessoa se intere quais os documentos necessários, quais, além dos documentos, algumas informações, para que aí seja agendado um dia para sim falar com o advogado e ele saber se inteirar do seu caso, né? Então, ele não é atendido no mesmo dia, ele vai chegar, fazer um pré-agendamento para ser recebido individualmente. Né? Porque como a gente tem, hoje nós contamos mais ou menos com um atendimento em volta de 200, 300 pessoas por mês. Por mês? Por mês. Nossa. E a tendência é aumentar. Dá uma média de 10 por dia. Exatamente. Muito embora nós não podemos deixar de falar aqui também que nós temos um convênio com a USC, a Defensoria também tem um convênio com a USC, e a USC faz esse atendimento também através dos seus estagiários e de toda forma engloba tanto a OAB quanto a USC. Né? Então só uma parada. Se a USC fizer esse atendimento lá no seu serviço de auxílio jurídico, ele vem parar aqui na OAB ou ela faz por lá e vocês fazem por aqui? Não, o atendimento é independente. Independente. Então ele tem duas opções. A única diferença lá é que eles passam geralmente por um estagiário. Sim. Que está assistido por um professor. Sim. E aí, quando for processar, entra o advogado mesmo, professor, e aí ele é o que encaminha. Que tem a ordem, e aquele tem o número que está habilitado a fazer dar isso. prosseguimento. Tá. Então nós não ficamos nem sabendo efetivamente das pessoas que passam lá. Então deixa eu ver se eu entendi. Separados. São dois serviços que nós temos em São Caetano? São dois serviços. Nós temos a USC também e temos vocês. Exatamente. Então ele tem duas opções também. Isso aí, como a Defensoria que faz os contratos, sim. Então ela fez com a OAB e também fez com a USC. Certo. Aqui em São Caetano. Então nós temos esses dois atendimentos. Hoje nós estamos falando especificamente da OAB, não estamos falando da USC, mas é bom saber que tem um outro serviço de atendimento. Então a população de São Caetano está bem assistida. Está bem assistida. Área. A pessoa que efetivamente tiver um problema jurídico, ele pode nos procurar, pode procurar a USC, não vai ter problema, ele vai, dentro dos requisitos legais, ele vai ter a condição de ser atendido. Então vamos repetir de novo a dinâmica aí, doutor? Para a gente entender e explicar direitinho para o munícipe de São Caetano, doutor Darcy. Ele teve um probleminha lá no bar, estava lá tomando uma pinguinha e tal, discutiu com o outro, deu um tapa na orelha do outro, aquelas coisas, né? Aqueles entreveros. Foi parar na delegacia, fez um boletim de ocorrência, teve um problema, ele precisa procurar o AB. Ele tem que fazer a ocorrência primeiro, depois ele vai lá. Como é que funciona? É assim? Eu estou falando direito ou não? Não. Na questão criminal, a requisição é feita pelo próprio juiz da OAB. Então nós atendemos o ramo de família, entendi, como divórcios, ação de alimentos, execução de alimentos. Qualquer problema que o município tenha, ele vai nos procurar. O criminal, ele é um pouco peculiar, ou seja, muitas vezes quando se trata até de um flagrante delito, sim, a própria defensoria, através dos defensores, já movimentam o processo, ou colocando um habeas corpus, ou fazendo um remédio jurídico que seja necessário. A partir daí, é perguntado a essa pessoa, porque na questão do processo criminal é um pouco complicado, porque há o inquérito, do inquérito há a denúncia, da denúncia se forma o processo, se for aceita, lento, né? Mas tem alguns pormenores do que efetivamente você entrar com a ação. Então, a partir do momento que o juiz aceitou a denúncia, começa exatamente aí o processo. E aí vai ser perguntado ao preso, você tem advogado? Não, não tenho advogado. Aí que entra a defensoria. Aí entra a defensoria e entra também um convênio da OAB e nós somos escalados lá, porque aquele que é conveniado e que faz parte efetivamente desse convênio, ele escolhe as áreas. Eu posso escolher somente civil. Entendi. Né? Eu posso escolher criminal, eu posso escolher o que for. Tribunal do júri. Sim. O tribunal do júri, por exemplo, a pessoa tem que ser capacitada para isso. Tem alguns requisitos, além de ser o advogado propriamente dito. Ser formado no direito, tem que ter e ser advogado. Ele tem que ter alguns júris,
ter participado e sim, tudo mais. Sim. E outra coisa que eu gostaria de aqui enfatizar é que nós não atendemos a parte previdenciária e trabalhista, bem como também a administrativa. E nós não atendemos esses casos. Então vamos deixar bem claro. Quais são os casos que efetivamente vocês atendem? Praticamente civil. Civil. Então trabalhista, são os casos de família. No ramo civil aí se divide em ramos de família. Não atendemos pessoas jurídicas. Sim. Mesmo que seja uma microempresa, pequena empresa, não tem atendimento. Não atendemos. Atendemos a pedido do juiz. Sim. Se for designado. Quando, por exemplo, nós temos algumas situações de ser uma empresa que faliu, por exemplo, alimentar. E essa empresa deixou lá os seus representantes sociais, e com isso vai ter que seguir o processo. Vai chegar efetivamente nos sócios. Quando chegar nos sócios e houver uma citação e essa citação não for respondida por essas pessoas em nome da empresa, aí se cria uma figura chamada curador especial. Certo. Então aí o curador vai entrar no processo. É uma situação especial. Especial, exatamente. Então eu peguei uma condição falimentar, o proprietário não respondeu, eu entro na defesa. Quer dizer, a gente faz uma defesa genérica, né, praticamente, por conta que você não tem conhecimento efetivo do processo, vai ser muito difícil. Vou pedir uma pausa para o senhor para registrar novamente a nossa audiência. A produção aqui tá a produção tá anotando aqui para nós. Ed, obrigado, Ed. Eu ia chamar aqui, mas Daniel Caron, Marcos Ferreira, Rogério Martins, Joyce Guimarães, Donai Neto, Wagner Faustino, Rebeca Rubens, Anselmo França, Cleide Darcy. Alguém falou aqui qualquer coisa que era irmão. Eu vou pegar aqui no celular. Sandra Darcy Bizuti, ele é meu irmão. Parabéns pelo irmão, muito competente, Sandra. Boa noite, seja bem-vinda. A Cleide Darcy também está aqui. Marcou Orlando Oliveira. É a esposa, Cleide Darcy. Esposa. Pô, parabéns pelo marido, doutor Darcy, muito simpático e muito competente. Um abraço também para o Miro Mota, Alessandro Veiga, José Melati, meu amigo José Melati, Rogério Ritmista, Elizabeth Malagueta. Eu acho que falamos todo mundo, né? O Miro falou. Hein? O Miro, olha. O Miro, deixa eu ver o que o Miro falou aqui. A produção tá. Os internautas estão aqui, legal! Muito obrigado pela presença de todos. Hoje recebendo aqui no nosso programa. Pessoal, participe, faça suas perguntas, tire suas dúvidas. Exatamente. Se você tiver algum problema na vara de família, né, doutor? É isso que eu posso falar? Esfera civil, mande sua pergunta para cá. Não perca a oportunidade de consultar um advogado aqui gratuitamente, né, doutor? Lembrando a você que hoje o programa está excepcionalmente sendo apresentado por mim, mas esse programa originalmente é apresentado pelo doutor Álvaro Barbosa. Mandar um abraço para ele que está nos assistindo também. Ele teve um compromisso, não pôde estar. E o Ed me convocou para apresentar o programa no lugar dele. E hoje estamos aqui recebendo o doutor Antônio Marcos de Jesus Darcy. Doutor Antônio Marcos, eu fiz uma pergunta minha particular. Eu quis fazer uma pergunta particular. Vamos ver se engloba aqui no nosso assunto. Alienação parental é um problema muito em voga, né? Eu tenho amigos que têm esse problema. Não posso citar o nome deles aqui, eu tenho certeza que tem alguns aqui me assistindo, não vou citá-los nominalmente, mas eles sofrem muito com esse problema de alienação parental. Queria que o senhor explicasse primeiro o que é o termo e nos falasse como é que é o procedimento, aí, por favor. A alienação parental, na realidade, é uma forma da gente coibir um pouquinho uma das partes a tomar decisão que venha a prejudicar ou a visitação da criança, ou o próprio convívio que o pai tem que ter com o seu filho. Então, nós tivemos algumas leis, inclusive da guarda compartilhada, que eu pessoalmente, isso é uma opinião minha, eu acho que a guarda compartilhada ela só realmente funciona quando nós temos uma condição de harmonia na separação do casal. Sim. Quando não houver essa situação, entra essa questão da alienação parental. Ou seja, o pai, a mãe induz a criança e com isso cria
uma certa... Um antagonismo, né? Antagonismo. E a gente sabe também que, diante de uma separação, a criança sempre, eu sempre digo, ela sempre deve ser assistida por um psicólogo. E é normal a criança escolher um lado, doutor? Não deveria. Não deveria. Não deveria, né? até porque se os pais têm essa consciência, dizer, olha filho, você vai hoje para o seu pai, você vai ter a condição de poder passear com ele, então... Ah, mas eu não quero ir. Não, filho, você tem que ir, porque é seu pai. Tem que ter um cuidado de monitorar. Relação, né? Porque senão você cria aí exatamente essa alienação parental. Essa alienação parental chega ao cúmulo de nós termos casos, eu já tive casos, por exemplo, que a mãe diz que o pai abusou da criança. E só vai haver... Muito grave. Né? Muito grave. Então, o que acontece? A criança passa por um psicólogo, passa por assistentes sociais, e a criança, na realidade, ela tem uma... Eu digo sempre assim, a criança não mente. Não mente. Então, todo o trabalho que seja feito naquele momento vai se descobrir quem está efetivamente praticando, e quem está falando a verdade e que está praticando essa alienação parental. Então, é um dos problemas que a gente tem efetivamente nessa situação. Então, o pai que efetivamente tem algum problema nesse sentido, porque o que se tem muito hoje é assim, o pai não está pagando pensão, então, portanto, ele não vai ver mais a criança. Eu, como mãe, não vou deixar mais que ele faça a sua visitação, que é um erro. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Isso. Né? O pai tem os seus direitos de visitação, como tem a sua obrigação também de pagar... De honrar com seus compromissos. De honrar com seus compromissos. Eu sempre digo, a criança um dia vai crescer. E aí ela vai saber a verdade e vai escolher... Não vai escolher, eu não falo escolher o lado, porque, imagine, você como um filho escolher entre o pai e a mãe, fica difícil. A gente deve ser muito cruel, né? Deve ser cruel e é uma coisa que acontece muito. Quantas vezes a gente, até na nossa família, a gente escuta um diálogo da mãe, um diálogo do pai, e diz assim, ô filho, você gosta mais do papai ou da mamãe? Isso é muito comum. É muito comum isso. A gente faz isso até involuntariamente. Involuntariamente, né? Exatamente. Então isso já vai criando uma rusguinha ali. Sim. E a criança fica dividida. Infelizmente, fica muito dividida. Deixa eu perguntar então, doutor, nós estamos recebendo hoje o doutor Antônio Marcos de Jesus Darcy, ele é presidente da Comissão de Informática da OAB em São Caetano do Sul, da 40ª subseção, e atualmente ele é coordenador geral assistente da Comissão de Assistência Judiciária aqui de São Caetano do Sul. Doutor Antônio Marcos, bonito nome do senhor, só me lembra o cantor Antônio Marcos, né? O senhor é da nossa época, o senhor é meu contemporâneo. Se o senhor me permitir, eu posso até contar a história do meu nome. Antes, deixa eu só perguntar essa daqui. Você já vai me contar essa curiosidade aí que eu gostei. Eu chutei e acertei. O ônus da prova nesse caso da alienação parental, de quem é, doutor Marcos? Na questão civil, sempre quem alega tem que fazer a prova. Ah, tá certo. Se é uma mãe acusando um pai, ela vai ter que provar. Se é um pai acusando a mãe, ele vai ter que provar. Só que, como eu te disse, a criança ela passa por um estudo psicológico que é feito e que é muito bem feito, diga-se de passagem. Bem conduzido, né? E bem conduzido. E o que faz com que, por mais que alguém esteja mentindo, alguma coisa, vai chegar na verdade, vai chegar na verdade. Não é que o pai também tem que provar que a mãe está induzindo a criança a isso ou aquilo. Sim. Com os estudos sociais, a primeira coisa que o juiz vai pedir é isso. Porque o juiz ele fica dividido, ele não sabe quem está falando a verdade, se é a mãe ou o pai. Salomão, né? Exatamente, e aí como é que vai fazer? Então ele tem os meios que é efetivamente a criança. O objeto daquela demanda é a criança. E eu falo que por mais que a separação seja dolorosa, ou que um aceite ou que o outro não aceite, a criança é filho e vai ter que sempre um laço entre aquelas duas pessoas. E com isso tem que ter essa consciência. Ambos, o pai e a mãe, esse cuidado, tem que ter esse cuidado para que a criança não fique efetivamente dividida. Muito bem. Agora vamos fazer uma pequena pausa nesse assunto tão duro, né? Que a realidade do dia a dia é difícil, lidar com o ser humano é muito complicado.
envolvem muitos interesses e as pessoas acabam se colidindo, se conflitando, e é aí que entra o profissional do direito, que o profissional do direito nada mais é do que um mediador, né? É aquele conciliador, é aquele que tenta apaziguar, que tenta pacificar e que tenta chegar num bom termo, sem agressão, sem ônus. Então, vamos, doutor Antônio Marcos, eu fiz um chute aqui, que ele chama do Antônio Marcos, e eu lembrei, fiz a ilação óbvia, né? Com o Antônio Marcos, cantor, que teve belas canções e tudo. Me explique a origem do seu nome, doutor. Realmente você tem razão. Faz parte minha disso. Minha mãe me conta isso, né? Que tanto eu como a minha irmã, nós nascemos de parteira. Tinha uma parteira ali Era comum, eu também nasci também. De parteira, era a dona em Isabel, casa. em casa. Dona Isabel, ela morava ali eu não sei o na nome. Rua Silvia, eu lembro até hoje que a minha mãe era conta. Era muito comum, né? E como a minha mãe morava no mesmo quintal da minha avó, a minha mãe conta que quem pôs o meu nome foi a minha avó. Quando ela soube, já estava registrado. Então ela, teoricamente, foi assim. Ela me colocou o nome de Antônio Marcos porque gostava do cantor. O Jesus porque ela era evangélica. Olha. E colocou o Darcy. Que era o nome de família. Que era o nome de família. Que veio por último, né? E ficou por último. Então não tem jeito. Então eu digo que eu sou filho. Eu sou filho de Maria e de José e tenho Jesus no meu nome. Olha, e ficou um bonito nome, um profissional muito competente e muito abençoado. Deixa eu aproveitar e mandar mais alguns abraços aqui. Mandar um abraço pro Nelson Gavião. Gavião, um abraço para você, meu amigo. Já falei do Melate, já falei de todos os demais. O Miro Mota está nos dizendo aqui que os professores na esfera civil estão andando mais rápido em função das petições, recursos eletronicamente, utilizando a tecnologia via internet. O senhor concorda com isso, doutor Antônio Marcos? Quer que eu repita? Não, deu para compreender. Ele falou em questão de professores? Ele está falando que os processos esfera civil estão andando mais rápido agora em função das petições, recursos eletrônicos e utilizando a tecnologia via internet. Obrigado pela participação, Miro Mota. Olha, é uma meia-verdade. Por quê? Porque os processos efetivamente hoje são distribuídos, que a gente chama, diretamente pelo nosso computador. Então o advogado hoje vai ao fórum simplesmente para fazer audiência. Fora isso, ele faz tudo de casa, ajudou muito. Mas tem alguns prejuízos para nós, que são, eu faço muito processo do ramo de responsabilidade civil, principalmente contra convênios médicos. Esse é um problema que é... Onde o senhor está atendo esse ramo também? Também. Nós vamos falar sobre isso, mas prossiga. Então, o que acontece? Anteriormente, você tinha um pouco de mais trato no processo, no sentido de que eu pegava o processo pela manhã, sabendo que uma pessoa precisava fazer uma cirurgia de urgência. O que eu fazia? Eu ia para o fórum, distribuía esse processo, eles autuavam e eu já sabia a vara que caiu. Né? Caiu na 5ª vara civil. Então eu já ia com o doutor e falava, doutor, olha, eu estou com um problema aqui assim, é grave. Eu preciso que o senhor despache, tem urgência. Então se formava todo o processo físico, que a gente chama, e a gente tinha fazia todas as ajuntadas, fazia tudo o que precisava, e a gente tinha esse diálogo com o juiz. Hoje é um pouco diferente. Hoje você, quando distribui a ação, você tem que esperar o processo ser eletronicamente encaminhado às varas e tudo mais. Demora um pouquinho mais. E aí a gente perde. Você fica sem eu não tenho para quem recorrer. Isso. Então o máximo que eu posso chegar é ir no distribuidor. Fico escravo do sistema, exatamente. Eu chego para o distribuidor e falo, olha, tem uma urgência, doutor, olha, estamos distribuindo. Temos que aguardar onde vai cair. Vai cair como ali. Se fosse uma roleta russa. Exatamente. Né? Aí tem lá os sorteios, obviamente. Sim. Então, nessa parte, na minha opinião, às vezes demora um pouco, complicou um pouquinho mais. Fora isso, se eu quiser trabalhar na praia, eu consigo. Isso, ele possibilitou essa flexibilidade de trabalho. Exatamente, eu faço da onde eu quiser, eu tenho o nosso meio para se conectar ao Tribunal de Justiça. E daí para frente é tudo eletronicamente. Que bom. Então,
nós temos mais um segmento aí que eu não sabia que era atendido, então. Então, se eu tiver um problema com o meu convênio, eu estou lá com meu pai ou minha mãe internada no hospital, o convênio está negando a internação dele, está negando um procedimento, eu preciso fazer uso disso, eu não tenho recursos materiais, eu sim, me enquadro naquele caso que o senhor disse, da faixa social, do status social, então eu vou poder procurar a OAB. A OAB também, da mesma maneira. O que é muito comum na OAB... Desculpa, só um minutinho. Desculpa interromper, doutor Marco Antônio, que a curiosidade é muita. E o pessoal em casa deve ter a mesma curiosidade que eu. Nesse caso do procedimento médico, eu não fui lá anteriormente fazer uma triagem nem nada. Eu estou numa situação de emergência. Eu vou ser atendido também do mesmo jeito? Sim, com certeza. Na realidade, a gente não deixa de atender nenhum. E mesmo que ocorra uma situação dessa, a pessoa obviamente vai ter que, dentro dos requisitos alcançados, como você bem disse, a questão do convênio médico, nós fazemos tudo pautado no relatório médico. Se eu tenho um relatório médico, certo, que o médico diz, olha, precisa fazer essa intervenção e é com urgência, esse relatório médico me dá o amparo para que eu entre com ação e o juiz defira uma liminar para que eu possa prosseguir. Fazer o procedimento. Depois vai se discutir lá na frente se estava dentro, se o contrato contemplava ou não contemplava, mas o atendimento de urgência precisa ser feito. O que mais temos também, além desses atendimentos, negação de internação, negação de exames, negação de procedimentos cirúrgicos. Nós também fazemos também a questão dos remédios. As pessoas que... É muito comum nós sermos buscados lá na OAB no sentido de, olha, eu preciso aqui de um remédio a alto custo, eu não tenho essa condição. Certo. E é uma situação também que exige rapidez, né? E com certeza sempre é alcançado. A saúde da pessoa, não é? Sempre é alcançado. Tá certo. Doutor Antônio Marcos, o senhor prefere que chame doutor Antônio Marcos ou prefere que chame doutor Darcy? Olha, eu sou mais conhecido como Antônio Darcy. Olha, tá vendo só? Por isso que é bom a gente perguntar, que as pessoas conhecem o senhor como Antônio Darcy. Muito bom. Deixa eu mandar mais alguns abraços aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Ih, tá chegando mais gente aqui. Eu anotei alguns, vamos ver se eles estão repetindo. Não estão nesse aqui, eu vou repetir juntar com os meus. Mandar um abraço pro Gil Lima, lá do CEMOB. Boa noite, Gil. Kleber Jorge, meu amigo Paulo Sérgio, boa noite também. Meire Adriana, Maria José de Almeida, Maurício Ezias, ou Elias, deve ser Elias, né? Elias. Branco Marcelino, Fábio Rodrigues e Paulo Sérgio, que eu acabei de falar. Karine Darcy, falou que ele é meu pai. Ei, meu pai, olha, é um pai muito simpático, Karine, e muito atencioso e muito competente. Registrar também aqui na live o Antônio Carlos Cacá, o meu amigo Cacá, e obrigado a todos pela presença e pela audiência. Olha, se tiver alguma dúvida, aproveite a presença do doutor Antônio Darcy aqui, para tirar suas dúvidas na área civil, né, doutor? Lembrando que essa assistência judiciária gratuita da OAB em São Caetano do Sul, você vai encontrar na Estrada das Lágrimas 361. Eu vou fazer uma pausa no nosso assunto para o doutor Antônio Darcy nos contar da sede nova. A gente conversava aqui antes de entrarmos no ar, né? É importante falar sobre isso. A OAB está saindo da onde ela está atualmente, está numa área de mudança, o município CT uma área para a OAB em São Caetano, muito bem, fez muito bem, em regime de comodato. Vocês ocupavam uma área anterior que foi entregue, né, o senhor me disse, e aí vocês estão numa sede que é alugada hoje, né, da iniciativa de particulares, e vocês vão sair para uma outra área que é futuramente, não é amanhã ou depois, tá bom? Por enquanto ainda é na Estrada das Lágrimas 361. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco dessa sede nova também. Olha, o que acontece é que na gestão anterior do doutor Adilson, sim, nós conseguimos esse comodato na Rua Iguaçu, certo, que ficava bem atrás da Engenharia Mauá. Certo. Como lá tem alguns probleminhas, alguns problemas que inviabilizaram essa situação, nós agora com o novo gestor, que é o Dr. João Paulo, ele com todo carinho, ele conseguiu
falar com o prefeito e nós agora estamos indo para Líder do Badaró. É um lugar um pouco melhor, é uma condição melhor que a gente vai ter lá, até porque estaremos bem próximo ao fórum, estaremos bem próximo até onde estamos instalados hoje, né? Certo. A Estrada das Lágrimas nós já tivemos também na Vitor Meireles, era onde no Jardim São Caetano, era onde era a assistência judiciária. Depois se juntou tudo à Estrada das Lágrimas, que é um imóvel alugado que a gente tem, locado, e já há muitos anos a gente está lá, né? Então a gente quer até agradecer aqui o empenho do Dr. João Paulo, que fez com que o prefeito entendesse, né, essa necessidade. Sim, e nós fomos bem atendidos, fomos bem atendidos, e com isso o prefeito nos deu a grata alegria de podermos construir agora na Líder do Badaró a nossa casa. Tem previsão de quanto tempo leva essa construção, doutor? Não, ainda estava... A previsão para a construção era em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Certo. Mas isso desde que a documentação esteja tudo em ordem, autorizado, tudo né? Certinho, com as mudanças devidas. Né? Certo. Vamos registrar mais uma vez uma pergunta do Miro Mota, ou é uma observação? Os planos de saúde, de uma forma geral, preferem que o paciente esgote os recursos naturais e depois vão para a justiça ganhar o óbvio do objetivo da ação do paciente. O senhor concorda com isso, doutor? Se eu conseguir ser claro aqui? Não entendi muito. Eu vou repetir de novo. Pergunta do Miro Mota ou uma constatação. Os planos de saúde de uma forma geral, preferem que o paciente esgote os recursos naturais e depois então vão para a justiça ganhar o óbvio do objetivo da ação do paciente. Não há um esgotamento. Na realidade, há uma necessidade do paciente. Isso. A partir do momento que criou essa necessidade, ele tem que ir para o judiciário. Não tem que buscar, não tem jeito. Outra coisa que fere muito o direito, poucos sabem disso, são os aumentos abusivos. Sim. Nós tivemos casos que aos 50 e 60 anos as pessoas tiveram um aumento de 120%. Como é que a pessoa vai conseguir gerir esse aumento? Não tem condição. Ele não tem orçamento. Não tem orçamento para suportar isso. Então, essa questão ela é amparada pela lei do idoso. Sim. No momento que a pessoa mais precisa da assistência é que ele fica desamparado. Que ele fica desamparado. Então, e às vezes contribui uma vida inteira sem nunca ter usado. Exatamente. Então eles acham que é um paciente de risco. Graças a Deus nós temos alguns outros convênios aqui, que eu não vou falar o nome, e que ampararam essas pessoas. Sim, tem um que está segmentado nisso. E está indo muito bem. E está indo muito bem porque o dono, ele é geriatra. Inteligente. Ele é geriatra, ele pegou ele achou um nicho, exatamente. Ele achou o nicho e ali ele... Enquanto os outros são preteridos, abandonados pelo convênio, ele acaba granjeando uma própria simpatia do associado, não é? Isso é um dos casos que a gente tem, né? Tem casos de cancelamento unilateral. Sim. Essa semana mesmo eu entrei com uma liminar, graças a Deus eu consegui êxito nela, em que os depósitos estavam sendo feitos judicialmente numa ação anterior, que estava discutindo o aumento abusivo, e estava depositado em juízo. E o convênio ligava para ele: olha, nós não estamos aqui desde 2017. Não, mas está depositado. Não está depositado, e acabaram cancelando. Mas de imediato a gente conseguiu resolver essa situação, já voltamos e a pessoa está contentíssima porque acabou de fazer uma cirurgia. Certo. O problema, a questão é que quando se busca esse direito desse tipo de ação, é que a pessoa está necessitada, está no desespero. Ninguém vai brigar por nada, não vai. Isso é óbvio. É óbvio. Então, a pessoa acabou de fazer uma cirurgia bariátrica para conter a diabetes severa. Está fazendo todos os exames de acompanhamento. Daqui a pouco fala: você está sem convênio. Ele liga: doutor, como é que eu vou fazer? E se me der uma dor de barriga aqui, se me der um troço aqui, como é que eu vou fazer? Eu não tenho quem socorrer nem nada. Então é um momento a gente entrar através de uma ação própria e conseguir essa liminar. Tá, vou pedir mais um minuto para o senhor aqui para atender os fãs do doutor
Antônio Darcy, que ele tem muitos fãs. Tem mais um aqui, ó. Portuga Júnior, doutor Antônio Darcy é meu primo. Manda um abraço para ele. Fábio Rodrigues, lá da Vila Gerte, que por acaso é meu amigo também. Um abraço. Fabinho, um abraço. Pai da Jaque, né? Jaque. Pai da Jaque. Participou da primeira prova dela nesse fim de semana. Eu acompanhei tudo, Fabinho. Parabéns. Maria Cristina Zanelato Mota, um abraço. Rosimeire Biscaro, um abraço. As pessoas que estão entrando aí, aproveitem para fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. Mais gente? Eita, nós, vamos lá. Fernanda Batello, um abraço. Douglas Binder, Antônio Carlos, Kaká, já falei. Maguila Benedito, Luiz Fernando, o Adivan Silva. O Adivan, um abraço para você. Se é o mesmo Adivan que nós estamos pensando, né? É ele mesmo? O Adivan Silva, nosso do cerimonial. Um abraço para ele da Rádio ABC também. Tive com ele no show do Martinho da Vila, né? Nós nos encontramos lá. Júlio César Aristeu e Casa de Carnes Figueiras. Um grande abraço para vocês. O Miro Mota é muito participativo, ele tem mais uma constatação aqui. As punições da ANS nos planos de saúde ainda são muito brandas, em detrimento do usuário do plano. O senhor concorda com isso, doutor Antônio? Desculpa. O senhor acha que as punições da ANS são muito brandas? Eu não diria que as punições são brandas, eles são até muito mais que isso, são coniventes com muitas situações. Verdade, o senhor concorda então. Eu vou repetir a constatação dele. As punições da ANS, para quem não sabe que a ANS é a Agência Nacional de Saúde, é aquela que regula, né, os planos, ela não regulamenta, ela regula os planos. Me corrija sempre que eu estiver errado, viu, doutor? Por favor. Nos planos de saúde, elas ainda são muito brandas em detrimento do usuário do plano. Concorda então, doutor? Concordo e digo que os aumentos que são apresentados pela própria ANS, eles são pautados nas planilhas das empresas. Certo. E nem sempre essa conta bate. E nem sempre a planilha é a realidade do mundo, não é? Com certeza. Tanto é que, em alguns casos, nós temos esse índice de ANS e nós temos outros índices que é o índice de sinistralidade. Qual seja, o aumento que os convênios praticam, só Deus sabe como eles chegaram naquele número. Mas é tipo 7% a mais. Nós tivemos aí, no último ano, tivemos por volta de 9%, mais ou menos. Teve aumentos que chegaram a 17%, 18%. De alguns convênios. De alguns convênios. E é uma chegaram. coisa unilateral, né? Eles colocam e acabou. Você não tem porque tem uma lei ali que foi o divisor, mais ou menos, de água, em que a ANS ela não pode interferir nessa regulamentação. Nesse estabelecimento de índices. Né? Muito embora ela seja fiscalizadora, ela não tem essa condição. E tem uma observação, né, doutor Antônio? É que o contrato, aquele contrato jurídico, né, aquele tipo de contrato empresa, né, ele fica mais suscetível ainda a aumentos majoritários, né, maiores, né, do que o contrato de grupo, né? Não tem essa diferença? Tem que aí exatamente... o cara fala, vou fazer um plano pequena empresa e tal, só que esse plano pequena empresa ele não tem regulamentação, é uma negociação bilateral, é um com o outro, né? Não tem alguma lei que protege esse associado, né? No judiciário, na realidade, ele tem essas duas vertentes. Ela tem, cumpra-se o contrato, que até tem uma frase que eles colocam como pacta sunda servantes, ou seja, o que está escrito é o que vale. E tem aqueles que efetivamente não são vistos dessa forma. São vistos como um direito constitucional. Está na Constituição que nós temos direito à saúde. Sim, sim. Nós não estamos pedindo nada de graça. Sim. Ninguém está fazendo um favor e nos dar atenção para ninguém. Então, existe realmente esses dois divisores que é até engraçado dizer. Eu tive clientes, eu falo muito, porque são situações que a gente passa e cabe aqui trazer. O seu dia a dia. É o meu dia a dia, né? Eu tive pessoas que fizeram na mesma configuração um contrato, tendo os mesmos dependentes, pagando as mesmas coisas, os mesmos valores, e em dado momento houve um aumento abusivo. Eu consegui êxito, o juiz me deu o êxito. Dentro dessa família.
e o outro que era igual, não mudava uma vírgula, até os valores eram idênticos. O juiz entendeu que não. Deu improcedência no pedido, isso é a critério do juiz. No direito a gente fala que nós não temos uma ciência exata, né? Sim. Então, por isso que nós temos esses contrapontos, né? Então, mas isso que às vezes causa insatisfação. É complicado você explicar para um cliente e dizer assim, pô, mas o fulano de tal, você conseguiu, você diminuiu os valores, você conseguiu até buscar alguns valores que foram pagos a maior e para mim você não conseguiu. Aí é um pouco complicado a gente explicar porque faz parte do direito isso. O Miro Mota está dando os parabéns para o senhor, doutor Antônio, pela coerência e explicações sem o advogáveis, né? O advogados. Para os leigos em direito, a população precisa ser bem informada dessa forma. Eu também gostei muito do doutor Antônio Marcos, é uma pessoa muito simples, muito direto, muito conciso. Gostei muito. Tereza Marano, boa noite, seja bem-vinda no nosso programa aqui. Hoje, deixa eu só explicar, né? Avisar as pessoas que às vezes estão entrando aí, que se assustem, não... Porque esse é o programa Vox Cidade, mas hoje, excepcionalmente, não está sendo apresentado pelo Dr. Álvaro Barbosa, que deve voltar na próxima semana. Ele teve uma agenda importante em Brasília, mas estará com vocês aqui na próxima semana, na próxima segunda-feira, sempre às 20 horas, ao vivo pela Vox TV, direto de São Caetano do Sul, no Grande ABC. Eu sou o Portuga Júnior e a gente vai até às 21 horas hoje com a presença do doutor Antônio Marcos, deixa eu pegar aqui para não errar o nome dele, Antônio Marcos de Jesus Darcier. Doutor Antônio Marcos, voltando para o caso da assistência jurídica gratuita, no caso desse problema do convênio médico, existe um plantão de fim de semana? As pessoas vão ter um plantão ou desse ou de outro caso para se socorrer? Não. Quanto à OAB, nós só atendemos de segunda a quinta-feira. A quinta-feira. Fora esses dias, a gente não tem condição de fazer nenhum tipo de procedimento, até porque exige toda aquela triagem, toda essa informação inicial, para que a gente chegue no advogado e o advogado, então, comece a trabalhar. Comece a atuar. Isso foi até uma pergunta bem pertinente, porque tem situações, por exemplo, em que, em caso de ação de alimentos também, nós conversamos isso um pouquinho fora do ar também. Eu ia tocar nesse assunto. A ação de alimentos, por exemplo, a mãe, geralmente, ela tem o privilégio de fórum, né, de competência, que a gente chama. Então, onde a criança está, é onde é competência para que seja movimentada a ação. Vamos traduzir, doutor. A mãe mora aqui em São Caetano do Sul junto com o filho. O pai mora numa outra cidade, num outro município. A ação vai rolar, vamos dizer assim, no termo vulgar, vai rolar aqui em São Caetano do Sul, né, doutor? Sim. Pela competência territorial e do privilégio que a criança tem diante do processo. Então, esse pai pode ser atendido por nós também. Não precisa ser efetivamente um munícipe. Ou seja, digamos que o pai seja de São Paulo, da região do Ipiranga. Certo. Ele vai chegar lá no nosso... Ele vai receber uma citação lá para comparecer. Exatamente. Né? Então, ele vai receber essa citação e vai nos procurar. E vai dizer, olha, eu não tenho condição de pagamento dessas custas e nem tampouco tenho condição de contratar um advogado. O que vocês podem me ajudar? Vai entrar na triagem, financeiramente falando, quanto que ele ganha e tudo que for necessário de informação. E aí ele vai, então, conseguir um advogado aqui de São Caetano também para tocar essa defesa dele. Então, deixa eu entender, e os nossos ouvintes lá, os nossos assistentes lá em casa também. Nós temos duas partes aí, nós temos a mãe e o pai. Ele não é do município, a mãe é do município. A assistência jurídica atenderá os dois, a mãe e o pai? Sim. Sempre não vai deixar na mão, porque o pai às vezes não tem condição. Desde que o pai se enquadre na condição que você descreveu. Sempre essa condição ela tem que ser vista. Né? O que não pode, por exemplo, é alguém querer movimentar alguma ação fora de São Caetano. Certo. Aí o que acontece? Esse advogado, ele tem um limitezinho dele aqui em São Caetano. Ele não pode sair daqui e advogar em Santo André, em São Bernardo. Ele não pode atender uma parte que mora fora do município. Fora do município. Porque ele é restrito à área do município de São Caetano. Exatamente. Agora com os eletrônicos ficou até um pouco mais fácil
em segunda instância, que a gente chama, né? Então, de repente, você tinha que ir para o tribunal. Hoje você está mais focado ali na questão do computador e no eletrônico. Então, já te facilitou muito. Muito. Mas eu não era nem obrigado. Eu, por exemplo, atuo muito na área criminal pela defensoria e muitas vezes você tem que falar com o preso. E a única forma de falar com o preso é a hora do dia da audiência. Certo. Porque a defensoria não nos custeia em sair daqui e no CDP de Pinheiros, por exemplo, e não tem aquela teleconferência, aquela coisa? Não, ainda não tem. Ainda não tem, né? São Caetano não tem. Eu vou fazer uma pergunta que parece meio boba, mas eu vou perguntar por curiosidade. O advogado que atua na assistência jurídica, ele também tem que ser de São Caetano ou não? Ele tem que ser munícipe, ele tem que atuar aqui, não, ou ele pode ser de outro município? Não, geralmente o que acontece? Todo advogado, quando busca a OAB depois das provas e tudo mais, ele tem que escolher uma subseção. Ah, é uma escolha dele. Então ele vai estar lotado aqui. Nós temos hoje quase 2.000 advogados aqui em São Caetano. Só em São Caetano? Só em São Caetano. É um bom número, doutor? Para a população que nós temos, já ou precisaria mais? Já foi maior. Já foi maior. Porque o que acontece? Nós temos muitos advogados que militam em São Paulo, mas que ingressaram pela OAB São Caetano. São Caetano. E ele fica aparecendo aqui em São Caetano, mas ele já atua em São Paulo? Não, a gente pode atuar em qualquer lugar. Ah, sim. Inclusive em outros estados, só que em outros estados com algumas peculiaridades. Certo. Mas aquele que está aqui em São Caetano, ele vai ser conveniado por São Caetano e vai atender os munícipes de São Caetano. Tá certo. Vamos registrar mais alguns ouvintes aqui, alguns telespectadores, né? A Cleide Darcy, estamos acompanhando a live junto com o meu Vitor Hugo Darcy. Muito bem. Quem é o Vitor Hugo? Filho? É o filho. É o filho. Quantos filhos o senhor tem, doutor? Tenho 2. Dois. A menina que eu vi aqui, que apareceu, e agora o Vitor, né? Orlando Oliveira, parabéns, doutor Cleide, se saiu muito bem. A doutor Cleide saiu muito bem, claro, não resta dúvida. Estou gostando de ver, ele tem muita competência, muito bem, tem mesmo. Registrando aqui a presença do Carlos Eduardo Silva, o Edu lá do Salão Lumière Internacional, no Santa Paula, obrigado pela presença. Obrigado a todos que estão entrando. Registrar também aqui o Fumaça Pereira, é isso mesmo, produção? Fumaça Pereira? Então tá certo. Cleiton Teixeira, Ivan Fiuca, Jairo Fernandes, Cleide Paranhos. Ah, Cleide Paranhos. Perdão, Cleide Paranhos. Luiz Pontes assistindo de Nova York. Essa é a internet. Orlando Oliveira. A internet possibilita isso, né, doutor Antônio? O Luiz Pontes acertou o seu nome, doutor. O Luiz Pontes é um grande amigo meu, tá há 26 anos. É radioamador. O doutor tem essa passagem. Nós vamos fazer um outro programa só falar do lado social dele, que o doutor foi radioamador, né? Tu quer falar um pouquinho disso? Fale disso aí, doutor, para nós. O radioamador foi um grande veículo, né? De é uma formação de amizades que a gente cria, né? Luiz Pontes, por exemplo, está há 26 anos na América. Nossa! É um engenheiro. Você conheceu ele aqui ou lá? Pelo rádio amador? Eu conheci ele aqui. Aqui no Brasil, e aí ele se mudou para lá. Foi algumas coisas que convergiram para a gente se conhecer. Já fui à casa dele. Olha! Nós tivemos na cidade de Dayton, nos Estados Unidos, em que tivemos uma feira lá com 30 mil radioamadores. O radioamador dos Estados Unidos é muito forte. Muito forte. Ele é muito forte, eu sei disso. Os caminhoneiros usam muito, todo mundo usa muito. Lá eles têm uma feira de Dayton que consegue reunir 30 mil pessoas de passagem durante um final de semana. Dayton é a cidade do radioamador, não? Não, foi ali estabelecida, né? Não é que ela tenha alguma referência com o radioamador, mas foi tudo muito logístico, né? Então, lá tem os grandes fabricantes, como a Kenwood e outros mais, e com isso... Que ainda atuam nesse ramo, nesse ramo, né? Aliás, o nosso presidente está tentando trazer aí para nós uma isenção. Você falou do ministro, inclusive, que era um aficionado por radioamador, né? O Pontes, exatamente. Nós tivemos a condição de poder conversar com ele via rádio quando ele estava lá no espaço.
Você vê Ele estava sintonizado lá e numa determinada frequência. Ele conseguia se comunicar com vocês. Conseguia comunicar normalmente. Ele é um aficionado também. Muito, muito. E está nos ajudando muito também a respeito. O senhor acha que pode voltar esse uso do rádio amador? Não, o rádio amador nunca caiu em desuso. Hobby, né? Hoje ele é um hobby, mas ainda em muitos lugares tem pessoas que necessitam desse tipo de comunicação. Não tem outra saída que não seja isso. O Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito grande, então você, como eu te falei anteriormente, nós temos um aplicativo que a gente conversa com o Brasil e o mundo. Você conversa com quem você quiser. Então, todos os dias a gente está interligado, Estados Unidos. Sim. Temos um outro amigo nosso no Texas, que também é brasileiro. E também se comunica com vocês. Comunica com a gente, mas... O senhor ainda tem o equipamento, não? Tenho. Tem ainda? Guardadinho lá? Tenho guardadinho. Não posso mais utilizar porque não tenho mais as parafernálias que a gente precisa coisa, mas no fim tá tudo bem. Opa, registrar aqui agora, Ed, agora nós estamos com presenças importantes aqui, hein? Vamos registrar a audiência do jornalista Anderson Afonso, que foi meu mestre na Rádio ABC. Anderson Afonso, um abraço, você é um mestre para mim. Cleusa Conceição de Almeida e Rodrigo Cocoa. E a produção também falando que nós temos 2 minutos para encerrar, doutor, passou rapidinho. Deixa eu só fazer uma lembrança para o Anderson Afonso. Anderson Afonso é um grande profissional do rádio, da imprensa, trabalhou na Rádio Bandeirantes, começou na Rádio Eldorado. Eu sou um fãzão do Anderson Afonso, quero mandar um abraço. E hoje ele está no Semasa, lá em Santo André, muito bem instalado e prestando um serviço fascinante para a população de Santo André. Eu vou então me despedir do doutor Antônio. Eu queria que o senhor tivesse mais alguma coisa para acrescentar que a gente esqueceu de falar. Eu, na minha ânsia de perguntar, talvez não tenha deixado você falar. Por favor. Ok, Portuga. Quero agradecer inicialmente a oportunidade que vocês nos deram, através do doutor Álvaro Barbosa, que é um amigo, um irmão, em poder trazer um pouquinho aqui da nossa OAB, principalmente no que tange respeito à assistência judiciária gratuita. Muito bom. Nós temos lá várias e várias comissões, muitos colegas se destacam, inclusive até pelo próprio assunto, pelo próprio ramo e tudo mais. Né? Mas eu, na minha ótica, como sempre fiz e sempre penso dessa forma, eu sempre estou em busca de poder ajudar as pessoas. Que bom. Então, a assistência gratuita, para mim, a assistência judiciária gratuita, me acrescenta em poder perder uma manhã inteira, atender as pessoas, fazer com que a gente amenize um pouquinho mais os problemas que elas têm. É uma forma do senhor se tornar melhor do Com que certeza. Não é? Então, eu queria... Dividir um pouco da sua competência, né, com certeza. As pessoas. Então, eu quero agradecer, em nome da OAB, doutor João Paulo, fazer menção aqui à doutora Fernanda Bragoni, que é a nossa presidente, e os nossos coordenadores, doutora Lília, doutor Unifred, doutor Gregório, doutora Alessandra, doutor Elcio Cerui, doutor Paulo Vinícius, doutora Arlete Marques, Neiva Furlan e a doutora Marilice Barbato. Doutora Marilice Barbato está com a gente também lá. Muito bem. E fico sempre à disposição de vocês, quando houver necessidade de falar um pouquinho mais da assistência ou de outro assunto. Legal. Eu só tenho a agradecer. Queria dizer que foi uma honra dividir essa mesa com o senhor, foi uma honra ser um âncora aqui, poder perguntar ao senhor algumas simples perguntas, mas foi uma alegria dividir esse espaço também consigo. Agradeço em meu nome, em nome da Vox TV, em nome do Ed, em nome de todas as pessoas que entraram aqui para assistir a sua participação. Registrar ainda o Rony Hever, direto do Paraná. É Rony Hever? River. Rony River e a Miriam Figueira. E Antônio Silva também, que está entrando aqui também. O pessoal entrando aí, muito obrigado pela audiência. Bem, estamos indo embora, espero ter conseguido substituir à altura o apresentador original, Dr. Álvaro Barbosa, que volta na próxima segunda-feira. Quero agradecer o convite da direção da TV, na pessoa do Ed Aned, que está aqui na produção, e agradecer mais uma vez a sua audiência. Uma boa noite, uma excelente semana e seja feliz. Tchau e até a próxima. Muito obrigado.